A associação em série de resistores, como a gente já estudou no vídeo passado, é aquela associação em que a corrente elétrica ela percorre apenas um caminho. Então a gente vai aplicar a primeira lei de Ohm para a associação em série, certo? Eu quero que você tenha em mãos um papel, um lápis, alguma coisa para escrever. É isso que eu quero que você faça, eu quero que você escreva. Porque para cada letra da equação da primeira lei de Ohm, a gente vai ter uma observação que é importante, certo? Então eu quero que você anote isso. Numa associação em série, a gente tem aqui, por exemplo, um gerador e seus terminais estão ligados a, por exemplo, eu vou colocar 3 resistores, um resistor, 2 resistor, terceiro resistor, estão ligados a esse gerador. Veja só, meus queridos, que como a gente viu lá no vídeo, pela fotinha, o caminho, a Mônica, se a gente pegar aqui a corrente elétrica saindo daqui, certo? Corrente elétrica em amperes, ela sai daqui, percorre esse caminho, chega nesse resistor, faz ele funcionar, certo? Resistência 1, passa por ele e aí você se pergunta quantos caminhos ele tem até chegar no próximo? Apenas um caminho. Então esse único caminho a gente já deduz logo de cara que esse resistor e esse que eu vou chamar de R2, eles estão associados em série. Então a corrente elétrica sai daqui do gerador, vem para cá, passa pelo primeiro resistor, aí sai dele. Quantos caminhos tem até chegar no próximo? Apenas um. Então está associado em série. Faz funcionar o resistor 2, passa por ele. Quantos caminhos tem até chegar no resistor 3? Apenas um, certo? Então, resistor 1, 2 e 3, eles estão associados em série. Então, os terminais aqui do terceiro resistor, o terminal, né? O terminal, ele volta para o gerador, né? Então, veja que a associação em série nada é mais do que isso. Eu posso colocar 2, eu posso colocar 3, eu posso colocar 4. Se tiver apenas um caminho, é uma associação em série. Agora eu quero que você anote isso aqui de importante, importantíssimo, vou botar aqui, importantíssimo, porque a gente vai aplicar a primeira lei de Ohm para a associação em série de resistores. Então vamos lá. Pessoal, a gente vai ter uma observação para cada letrinha, certo? Então veja só, para a tensão numa resistência em série, você vai somar as tensões individuais em cada resistor, certo? Então eu vou colocar aqui no cantinho que o V soma, certo? Então, para mim saber a tensão no gerador, aqui a tensão total no gerador, eu vou somar as tensões nos resistores individualmente. Eu estou chamando aqui de V1, V2 e V3. Então, esse gerador aqui, ele vai ter uma tensão que é a soma de V1 mais V2 mais V3. Essa vai ser a tensão no gerador. Então eu anotei aqui que para a tensão da soma, então eu anotei aqui no cantinho a tensão num circuito ligado em série, a tensão soma. A resistência equivalente, aqui é um conceito novo, porque eu tenho mais de um resistor, então quando eu tenho mais de um resistor, a gente vai chamar de resistência equivalente. É como se a gente juntasse, por exemplo, nesse circuito, juntasse esses 3 resistores e formasse um só. Então a gente chama de resistência equivalente, de REC. Esse REC aqui.
Então a resistência equivalente na associação em série também vai ser dada pela soma. Certo? Você vai pegar aqui os valores das resistências e vai somar. A resistência desse circuito vai ser R1 mais R2 mais R3. Beleza? Então, ó, tensão e resistência equivalente do circuito em série vai ser dado pela soma. Então, deixa eu anotar aqui no cantinho. O REC, circuito em série, também soma. A última letra do circuito em paralelo para a corrente elétrica é que ele permanece igual. Muita atenção aqui. A corrente elétrica, deixa eu botar de amarelo. Corrente elétrica num circuito em série ele permanece inalterado. Então, faltando aqui para as anotações, a corrente elétrica aí ela permanece igual. Ou seja, voltando aqui para o circuito, se a corrente elétrica que sai do gerador, se a corrente elétrica que sai do gerador é 2 amperes, então é 2 amperes para esse resistor, é 2 amperes para esse resistor, é 2 amperes para esse resistor, é 2 amperes para esse ponto aqui, é 2 amperes para esse ponto aqui, 2 amperes para esse ponto aqui. Deu para entender, né? Então, em qualquer canto de um circuito ligado em série, a corrente elétrica será a mesma, ela não vai ser alterada. Então tá aqui, o que é que você tem que anotar de importante numa associação em série de resistores? É que a tensão é dada pela soma, que a resistência equivalente também é dada pela soma e que a corrente elétrica permanece inalterada. Então eu sei que você está olhando para tudo isso aí, para esse linhado todo aí que eu fiz e tá pensando, eu não estou entendendo porra nenhuma. Acertei? Então vamos lá, eu quero mostrar a vocês como é que vai funcionar num exemplo. E quando eu faço exemplo em vídeo, para não se tornar muito longo, eu vou fazer a segunda parte dessa aula separada, certo? A associação em paralelo, não vou fazer nesse vídeo. Então vamos lá, associação em série, vou dar um exemplo agora, veja só. Então pessoal, aí o exemplo, tá aqui o circuito, eu desenhei ele. Agora nós vamos aplicar aqueles 3 conceitos que foi anotado. Qual foi? A tensão no gerador é dada pela soma. A resistência equivalente também é dada pela soma. E a corrente elétrica é sempre igual. Beleza, pessoal? Uma coisa que eu esqueci de anotar aqui é que ele está dizendo que a corrente elétrica é 2,5 amperes. Então, nessa situação, seria basicamente o que a questão está perguntando. Qual é a tensão no gerador. Então, para mostrar a vocês que a primeira lei de Ohm funciona, eu vou mostrar a vocês a resolução de 2 maneiras. Nem que o vídeo fique comprido, mas mostra o funcionamento da primeira lei de Ohm e a aplicação dessas regras. Então vamos lá. A primeira maneira que eu vou fazer é pela resistência equivalente, pelo método da resistência equivalente. Então eu vou aplicar a primeira lei de Ohm. Então esse R aqui eu vou usar a resistência equivalente e vou multiplicar pela corrente elétrica. Beleza? Então o primeiro método é o mais simples, é o mais indicado. Aí eu pergunto a vocês qual é a tensão, na realidade não tem. Veja que na questão chama de U, eu estou chamando de V e isso tanto faz. E agora nós vamos aplicar o conceito que eu acabei de mostrar a vocês. Qual é o valor da resistência equivalente nesse circuito? De 3 resistores, um de 10, um de 20 e um de 30. Então aplica aqui o conceito que eu passei para vocês.
Como é que eu acho o resistor equivalente? Você soma. Então vamos lá, somando vai ficar 10 mais 20 mais 30. Ou seja, o resistor equivalente desse circuito é 60. Aí eu pergunto a vocês, qual é o valor da corrente elétrica? A corrente elétrica, lembre-se que ela é sempre igual, ó. Ela é sempre a mesma. Qualquer ponto do circuito, eu vou ter essa corrente elétrica de 2,5 amperes. Então a tensão no gerador vai ser 60 vezes 2,5. 60 vezes 2,5, a gente tem uma tensão no gerador de 150 volts. Professor, como é que eu faço para provar que está certo? Vamos lá. Vamos aplicar a primeira lei de Ohm para os resistores individualmente, de um por um. Ou seja, nós vamos aplicar o Vohri aqui. Nós vamos aplicar o Vohri para o segundo resistor e nós vamos aplicar o Vohri para o terceiro. Então vamos fazer aqui, ó. A de preto. O Vohri para o primeiro resistor. Então vamos lá, descobrir qual é a tensão que passa por ele. Para isso, eu preciso descobrir qual é o valor de sua resistência. E tem lá na questão. Qual é o valor da sua resistência? 10. Qual é o valor da corrente elétrica? Acabei de dizer, ó, a corrente elétrica é sempre igual num circuito em paralelo, ou seja, vai ser sempre 2,5. Então, 10 vezes 2,5. Então, a tensão aqui é 25 volts. A tensão que está fazendo esse resistor de 10 funcionar é de 25 volts. Vamos aplicar a primeira lei de Ohm para o segundo resistor. Primeira lei de Ohm para o segundo resistor. Qual é o valor da resistência do segundo resistor? É 20. 20. Qual é o valor da corrente elétrica que passa por ele? É sempre igual, 2,5. Então vamos lá. O valor da corrente que passa por ele, 2,5. Quanto é 20 vezes 2,5? Isso dá 50 volts. Certo? Vamos aplicar agora a primeira lei de Ohm para o terceiro resistor. Deixa eu só conferir aqui se realmente é 50, porque às vezes a gente erra, né? Então, conferir realmente dá 50. E vamos aplicar a primeira lei de Ohm agora para o terceiro resistor. Né? Não vou voltar mais na figurinha, porque eu quero descobrir a tensão do resistor lá que vale 20 e a corrente elétrica sempre a mesma, 2,5. Esses dois números multiplicados, nós vamos descobrir que a tensão é 75 volts no resistor 3. Vamos lá, agora aplica esse conceito aqui, ó, que a tensão no gerador é dado pela soma. Ó, a última regrinha, a tensão no gerador é dado pela soma. Ou seja, quando eu somo as tensões individuais nos resistores, eu tenho que encontrar 150. Se não achar 150, está errado. Então vamos lá. Quando eu somo 25 mais 50 mais 75, eu vou encontrar a tensão no gerador 150 volts. Ou seja, a questão está certíssima. À primeira vista parece ser muito embolado e realmente é. O que vai fazer a diferença é você treinar. Então o treino ele vai lhe dizer se a questão é difícil ou não. Se você treinar, a questão é fácil. Se você não treinar, a questão será difícil. Então deixo aí a dica para vocês treinarem, praticarem. Tem muitos exercícios na internet. Você procura exercícios sobre associação em série de resistores e vê a resolução ou tenta resolver. Somente dessa maneira você consegue sanar suas dificuldades. Então, até o próximo vídeo, um grande abraço e até mais.